Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui num vídeo aqui. Um aluno aqui está com uma dúvida sobre essa lista aqui de cálculo ou pré-cálculo, sobre análise aqui de algumas funções, tá? Primeiro exercício, bom, em geral a lista pede para a gente comparar o comportamento das funções toda vez que a gente faz alguma alteração com essa função base f de x, tá? E a gente modifica essa função e cria outras funções chamadas g e h, beleza? Bom, exercício um, alternativa A, primeira alternativa aqui. Plote o gráfico da função f de x igual a x quadrado, depois em seguida a gente modifica ela, criando a função g, que é a x quadrada, a função base, mais uma unidade, e ver o comportamento dela. Depois o h de x vai ser a função base, que é o x quadrado, menos duas unidades. Então a gente vai observar. Bom, a ferramenta que eu utilizei aqui foi o GeoGebra, tá? Mas tem ótimas ferramentas de calculadora gráfica por aí, por exemplo, o Desmos, que a gente pode estar utilizando, tá? Bom, seguinte, exercício um, alternativa um. Função base, pessoal, é essa função x quadrado, que vai ser o quê? Esse gráfico aqui mais espesso, ok? O que está acontecendo aqui? Se meu x assume valor igual a 1, meu f, 1 ao quadrado, dá 1. Se o x for 2, 2 ao quadrado, 4. Minha função f deu 4. O que acontece se a gente soma a essa função base uma unidade? Viu? O que acontece? Ela vai para cima, pessoal. Então, se você está somando uma unidade nessa função f, ela sobe uma unidade no eixo das ordenadas, que eu vou chamar aqui vulgarmente por eixo Y, tá? O eixo X e o eixo Y. E se você subtrai duas unidades, ela cai duas unidades para baixo nesse eixo Y aqui, tá? Bom, é isso que acontece. Eu vou desfixar esse objeto para a gente observar o seguinte. Se você adiciona valores, ela vai para cima. Se você diminui valores nessa função base, ela vem para baixo, tá? Em relação a esse eixo y aqui, o eixo das ordenadas dessa função. Beleza? Então, nosso exercício um, letra A, primeira alternativa, tá feita nossa análise aí qualitativa do que acontece com essas funções. Bom, alternativa 2, nossa função base é agora seno de x, e depois a gente vai somar duas unidades e depois subtrair uma unidade na sua função base, tá? Sua função base agora é o f de x igual a seno de x. Bom, então o que vai acontecer? Nossa função base, essa verdinha aqui, deixa eu aumentar a espessura dela. E o que acontece se você somar duas unidades nessa função base? O que a gente espera? Que ela vai pular aqui para cima, tá? Gerando essa função azul. G de x vai ser a função f mais 2. Legal? E a sua função h vai ser agora a sua função f menos uma unidade, tá? Então deslocou em relação ao eixo y, ou em relação ao eixo das ordenadas, tá? Essa é a nossa análise. Bom, ok. Exercício um finalizado. Letra A. Agora, letra B, nossa função base no primeira alternativa é o f de x. E depois, pessoal, agora a gente vai colocar menos 1 dentro do x quadrado, dentro dessa definição nossa da função base. E aqui a gente vai somar 1 dentro da nossa definição da função base do x quadrado. E a gente vai ver como é que fica. Bom, exercício 1, letra B, alternativa 1 ou alternativa I. Essa é a nossa função base, roxinha aqui. O que acontece se você colocar menos 1 na sua função, na definição da sua função x quadrado? Deslocou para a direita, tá vendo? Deslocou para a direita em relação ao eixo x dessa vez. Bom, e se a gente somasse 1? Deslocaria para a esquerda, tá vendo aqui, ó? A função verde deslocou para a esquerda.
Bom, por que que isso acontece? Bom, toda vez que você adiciona algum valor dentro da definição, deixa eu desfixar o objeto aqui. O que que acontece? Ela desloca para a esquerda. Vou colocar um valor aqui para dar de exemplo. Se o x for igual a zero, seu f assume valor, bom, zero ao quadrado dá zero. Então x igual a zero, f deu zero. Porém, se você desloca isso daqui para a esquerda, você tem agora x mais 1 dentro da definição. Então, para isso daqui dar igual a zero, para dar esse vértice aqui, o x agora tem que assumir valor igual a menos 1. Então, menos 1 com mais 1 dá zero. Zero ao quadrado, zero. Então, se o x for menos 1, sua função f é zero nesse ponto agora. Não mais aqui na origem, no ponto menos 1, ou seja, uma unidade para a esquerda. E, no outro caso, aqui, se eu colocar menos 1 dentro da definição, agora o nosso vértice vai estar uma unidade para a direita no eixo x, tá? É o oposto do que acontece quando a gente somava fora da definição da função, tá? Bom, ok. Próximo exercício. A função base é agora seno de x. E você vai adicionar dentro da definição alguns valores. Na g você soma 2 e na h você subtrai 2 aqui, ó. Ou soma menos 2, tá? Dentro dessa definição. Vai ficar como? Sua função base é o seno de x. Deixa eu deixar ela mais espessa aqui. E se você somar 2, o que a gente espera? Que ela desloca para a esquerda em 2 unidades. E se você subtrair menos 1 da definição, está sendo deslocado para a direita. Deixa eu mudar de cor aqui. Está sendo deslocado para a direita dessa definição, tá? Bom, pronto, verde. Bom, o motivo disso acontecer é a mesma explicação, tá? Só que agora você pode olhar ou para o vértice ou para esse ponto de origem. Se o x for igual a zero, seno de zero dá zero. Então, se o x for zero, seu f deu zero também. Porém, se você subtrai, aliás, se você soma 1, para isso daqui dar zero dentro da função, o x tem que ser menos 1, tá? Então, esse ponto aqui que estava na origem antes, agora está no menos 1. E, consecutivamente, se você tem x igual a menos 1 agora aqui na definição, apenas no x igual a 1 vai ser igual a zero o valor do seu f, tá? Então, se você somar 1, desloca uma para a esquerda. Se você subtrair 1, deslocou uma unidade para a direita. E por assim vai, qualquer valor. Como a função seno, uma função senoidal, né? Ela repete, então ela pode voltar para um certo valor. Ela se repete, tá? Mas, olhando aqui para a origem desloca, sempre. Ok. Essa foi nossa análise. Agora, letra C. Plote o gráfico da função f de x igual a x quadrado e depois crie uma outra g com um sinal de menos para fora dela. O que vai acontecer? Bom, vamos ver o comportamento dela. Nossa função base x quadrado está aqui. E se você colocar um sinalzinho de menos aqui fora, o que vai acontecer? Ficou espelhado aqui, ó, ficou invertido em relação ao eixo x, o eixo das abscissas, tá? Bom, para exemplificar, vamos colocar um valor aqui, ó, olhando na função f. Se você colocar x igual a 1, meu f deu 1. X igual a 2, o f deu 4. Porém, se você coloca um menos aqui fora, vai ser o seguinte, se o x for igual a 1, o seu g vai ser menos 1 ao quadrado. Então, deu menos 1. Se o x for igual a 2, deu menos 4. Tá? Esse sinalzinho de menos aqui fora inverteu em relação ao eixo x, né? Ficou como se fosse espelhado em relação ao eixo x dessa função. Bom, comportamento interessante. Próximo, segunda alternativa aqui, letra C, segunda alternativa. Se a sua função for agora ln de x,
E a g, você vai colocar um sinalzinho de menos para fora aqui, ó, do ln de x. Bom, a função ln é a função inversa da função exponencial, tá? Então, se você desenhar um eixo aqui na diagonal, é aquela função clássica f igual a x, ou a função exponencial seria assim, ó, estaria aqui, né? Ela explode assim, né? E a função ln é a inversa dessa função exponencial e ela tem essa cara, esse formato. Bom, mas o que importa pra gente, o que acontece se você colocar um sinalzinho de menos aqui para fora dela? Novamente, ela fica espelhada em relação ao eixo x. Olha lá. No valor para x igual a 1, o ln de 1 deu 0. Então, continua nesse mesmo ponto aqui, tá? De intersecção. Mas, para o restante dos outros valores, ela inverte o sinal. O que dava negativo aqui, para g está dando positivo. O que dava positivo para a função f, está dando negativo para a função g. Legal? Bom, vamos agora para a alternativa 4. Plote o gráfico da função x ao quadrado novamente, porém agora coloque o sinalzinho de menos dentro da definição. Tá? O que acontecia mesmo? Se a gente colocasse o sinalzinho para fora, ela ficava espelhado, né? Aqui, ó. Ela ficava espelhado. E se agora eu colocar o sinal de menos dentro da definição? Bom, vamos olhar de novo o que acontece aqui, ó. Não está acontecendo absolutamente nada. Ficou na mesma posição. Elas se coincidiram aqui. Bom, por que acontece isso? Porque quando você coloca o sinal de menos aqui dentro da definição, ela fica espelhada em relação ao eixo y, né? Como ela é uma função par, o lado direito é igual ao lado esquerdo, você não nota nenhuma diferença dessas funções, tá? Pensa o seguinte, se tem um menos aqui fora, se for 1, se o x for igual a 1, menos 1 ao quadrado, agora dá menos 1 vezes menos 1, deu 1. Então, se o x for igual a 1, meu g também dá 1, assim como no f, tá? Mas isso só aconteceu porque é uma função par. E se fosse uma função ímpar, por exemplo, x ao cubo, o que aconteceria? Bom, se você espelhar isso daqui em relação ao eixo y, você vai ver aqui, ó, tá vendo? Esse trechinho aqui que não é diferente, função g, tá? Aqui, mas aqui não tá espelhando. Bom, aqui tá espelhando também. Só que como é simétrico, você não tá notando nenhuma diferença, certo? Bom, alternativa 2, f de x igual a raiz quadrada de x e depois a g você simplesmente coloca um sinal de menos aqui dentro da sua função. Bom, nossa função base, f de x é igual a raiz de x. Se você colocar um sinal dentro dela, aí, espelhou em relação ao eixo y, assim como acontecia nessa daqui, ó, que a gente criou. Não está pedindo x ao cubo, porém a gente colocou, tá vendo? Ela fica espelhada em relação ao eixo y, ok? Pelo mesmo motivo, você tem, se o x, bom, se o x aqui for 1, o f de x deu raiz quadrada de x. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Ok. Bom, e aqui, por que não continua o gráfico para valores negativos? Porque a raiz quadrada de um valor negativo é um valor aí imaginário, tá? Não é um valor real. Então, por isso que esse gráfico não continua para cá. Mas, na função g, ele continua. Porque se o x for menos 1, esse menos aqui vai transformar esse menos 1 em mais 1, e raiz quadrada de 1 dá 1. Então, fica exatamente igual, porém, para o lado esquerdo aqui desse gráfico. Legal? Bom, terminamos aí o exercício 1. Agora, vamos para o exercício 2. O estudo dessa função módulo, função modular aqui, ó. f de x é igual ao módulo de x. Bom,
passo 1, a gente vai fazer a função base, que é o f de x igual a x, e depois a gente vai aplicar o módulo e transformar na função g, outra função. Bom, função base e a função módulo. Bom, pessoal, a função módulo, ela é o valor absoluto de algum número. Então aqui, ó, aqui, quando o x for menos 1, o f deu menos 1. Porém, como é só o valor absoluto na função g, qual que é o valor absoluto de menos 1? É 1. Então, quando o x for igual a menos 1, o y dá 1 também, tá? Dando essa quebra aqui, literalmente espelhando. Só esses valores negativos ele espelha aqui para cima, tá? Bom, ele pede para a gente também discutir qual que é a definição do módulo. Qual que é a definição de módulo? É simplesmente a raiz quadrada do quadrado de um número, tá? Tá vendo que elas se coincidem aqui? Essa é a definição de módulo. É a raiz quadrada do quadrado de um número. Isso tira o sinal negativo desse número, deixando apenas o seu valor absoluto. Exemplo, raiz quadrada de menos 1 dá 1. Aliás, o quadrado de menos 1 dá 1 e a raiz quadrada de 1 dá 1, tá? Então essa função h dá 1 e o g também. Literalmente a mesma coisa a função g com a função h. E a função f é a minha função base. Ela simplesmente então espelhou apenas onde eram valores negativos. Espelhou para cima. Bom, passo 2. Agora a função x² menos 2. E em seguida ele aplicou o módulo disso. O que a gente espera? A gente espera que o trecho que era para ser negativo nessa função aqui, ó, ele espelhe para cima. Aqui, ó. Vendo? Então aqui é a nossa função f de x, x² menos 2, ou seja, deslocou a função x² 2 unidades para baixo. Só lembrando aí do exercício 1. E a função módulo pega essa parte que é negativa aí, e joga para cima. Simplesmente isso. Certo? Bom, e o passo 3 agora para fazer essa mesma análise com a função seno de x. E depois o g de x aplica o módulo nessa função base. Pessoal, nossa função seno de x é uma função periódica, função senoidal, certo? E ela tem valores positivos, valores negativos, positivos e negativos. Então, apenas para esse trecho negativo, a função módulo joga esses valores para cima. Tá vendo que interessante? Então, o módulo apenas mudou a parte negativa dessa função. Colocou todos os valores absolutos, todo valor positivo. Bom, pessoal, é só isso o vídeo de hoje, tá? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, curte, compartilha aí com os colegas que também tá precisando dessa ajuda aí em análise de funções. Qualquer coisa, qualquer erro aí no vídeo, qualquer sugestão, manda aí nos comentários, tá? É isso aí, pessoal, e até mais.